Olá! Recentemente eu postei um vídeo a respeito de um baralho do sistema Lenormand que trazia ou traz as informações, as palavras-chave sobre a carta na sua própria figura. Então, por exemplo, na carta número 1, a carta do cavaleiro no baralho Lenormand, ela traz o que significa o cavaleiro, algumas palavras que podem remeter ao significado do cavaleiro, como entrega, momentos, passagem, visitas, estão incluídas na figura, em todas as figuras da carta. Esse baralho, inclusive, é da Carla Souza e chama-se Estudante Lenormand. E a palavra estudante foi muito feliz da Carla ter escolhido esse título, porque realmente é um baralho, é um tipo de deck voltado especialmente, não significa unicamente, mas especialmente ao público que está se iniciando hoje, né? No aprendizado da cartomancia. Ele, então, o que ele faz? Ele faz um auxílio, chamado auxílio mnemônico, né? Ou seja, auxílio de recordação. Às vezes, quando a gente ainda está aprendendo, a gente acaba se esquecendo, ou o nervosismo, a ansiedade, né, nos impede de nos lembrarmos, na velocidade que queremos, dos significados das cartas. Ele cumpre essa função, trazendo os significados, trazendo alguns desses significados nele mesmo, né? Então a casa é estrutura, né? A casa é uma propriedade que a gente tem, é o lar que a gente tem. Então ele vai fazendo diversas palavras associadas à figura da carta. Mas também, como eu disse naquele vídeo e no texto, esse recurso é um recurso já bastante usado. Eu acho que a Carla teve essa sabedoria de incluí-lo em português, porque na grande maioria das vezes a gente tem isso em outras línguas, em outros idiomas. Anteriormente, a própria Carla Souza tinha feito nesse seu Lenormand, chamado Esmeralda Lenormand, algo bastante próximo. Não tem a palavra, por exemplo, a carta da árvore, mas tem símbolos, tem significados, pequenos símbolos que você vai aprender e vai decodificar como algo, né, relativo à informação que a carta dá. Por exemplo, continuidade, né, tem uma lemniscata, danças circulares, contratos, tudo está incluído nos pequenos símbolos que ela coloca no entorno da carta, né? Por exemplo, o cachorro, né? Nós temos, o cachorro, né? Um símbolo de amizade, de companheirismo, de fidelidade, de algo que está perto da gente sempre. O sol, né? No sentido também de calor, não é só calor, mas também de calor. Então, a Carla já havia feito isso há anos atrás, eu acredito que uns 5 anos atrás, com o Esmeralda Lenormand. Mas, por exemplo, quem usa tarô? Nós temos um Rider-Waite aqui, esse tarô, que é um tarô clássico, né? Um modelo clássico, de leitura feita pela Pamela Smith. Os demais praticamente derivam dessa simbologia que ela criou, dessas imagens que ela criou. E esse daqui, ainda que esteja escrito numa língua que não é a nossa, ele traz as informações. Por exemplo, a carta do mago, ele tem um texto em cima que fala sobre o que é a carta do mago quando ela está no seu sentido melhor, quando ela está no seu sentido positivo, quando ela ocupa uma casa, digamos assim, boa no jogo. Quando ele está invertido, a carta sai invertida, ou ocupa uma casa considerada negativa, ela também tem a versão dessa carta num texto falando sobre o negativo da carta, né? É bastante interessante. Sem dúvida é bastante interessante. A gente pode
inclusive, complementar as aulas que a gente tem, ou mesmo quem mora distante de tudo e não consegue nem fazer uma aula via internet, ele pode estudar um pouco através desses textos. É o suficiente? Não, não acho que seja o suficiente, mas é um recurso a mais que a pessoa tem disponível para ela, né? Então, todas as cartas desse tarô, ele tem essa configuração. Na parte de cima, em laranja, tem o texto do aspecto positivo do arcano, e no aspecto, o aspecto negativo, ou da carta invertida, está no texto em azul. Outras cartas também, outros baralhos também seguem isso. Eu tenho mais um tarô que também tem isso. Ele faz a carta e aqui nós temos algumas pequenas frases que remetem a esse sentido da carta. O que a carta significa? Em termos bastante simples, evidentemente, isso daqui é um significado bastante resumido, mas é uma forma de você se recordar, de você lembrar daquilo que é possível se falar a respeito dessa carta, certo? No Lenormand, eu pelo menos tenho alguns que eu já usei, não quando eu aprendia, porque quando eu aprendia não tinha nem nada semelhante, nem de longe, mas depois fui me interessando e conheci pessoas que usavam e usavam com bastante propriedade. Por exemplo, esse daqui, esse Lenormand, ele também traz palavras soltas aqui no próprio desenho da carta. Então está configurado aqui. Por exemplo, a carta da cobra tem algumas palavras que não aparecem tanto, você tem que fazer um certo esforço para ver, ou seja, ela também não atrapalha finalmente a leitura da imagem, né? Esse daqui, por exemplo, que também tem a carta da cobra, embaixo ele tem um texto que fala algumas coisas, né? Ela, por exemplo, pode significar um não, ela pode significar perigo, pode significar ciúme, pode significar inveja, né? Tudo aquilo que nós sabemos sobre a carta da cobra tem em pouquíssimas palavras colocadas no rodapé da carta, só no sentido de provocar uma lembrança, uma nova reflexão sobre a carta, certo? Esse baralho não existe no comércio, gente, não adianta pedir, porque isso daqui realmente foi um ensaio feito e não foi produzido. Um outro baralho que também traz é esse daqui. Ele também é Lenormand e ele vai trazer aqui em volta alguma coisa referente à carta. Por exemplo, isso aqui são as nuvens, né? O sol, ele traz algumas palavras. Infelizmente, era sempre em língua estrangeira, até a Carla ter tido essa disposição e essa intuição de fazer em português também, que também dá certo, fica bacana. Olha, esse daqui também segue mais ou menos esse estilo. O que a gente vê como uma imagem, na verdade, é uma coleção de palavras escritas em letras coloridas de tons diferentes, que se referem ao significado básico da carta. Então, navio, você vai encontrar viagem, você vai encontrar passeio, você vai encontrar transferência, você vai encontrar comércio, você vai encontrar férias, você vai encontrar uma série de palavras. O cavaleiro também, você vai ter em todos eles. E quando não está só aqui, porque fica até muito difícil de você ler aqui, você vai encontrar essas palavras na borda da carta. O contorno da carta tem exatamente esse tipo de informação, certo?
As pessoas muitas vezes me perguntam se eu recomendo ou não esse tipo de baralho. Gente, eu acho que todo baralho é baralho. Todo baralho ele pode ser usado bem ou mal, depende de quem está manipulando, né? Há pessoas que pegam carros e atropelam outras, há pessoas que dirigem a vida toda e nada acontece de mal. Então eu acho o seguinte, isso aqui é papel, isso daqui é simplesmente papel impresso. Se eu acho interessante que tenha dica, eu acho interessante. Acho que pode haver um problema, sim, com isso. É a pessoa ficar, se vocês me permitem a expressão, viciada em ler. Ao invés dela ler a imagem, ao invés dela deixar a intuição dela fluir, ela fica presa ao que está escrito. Mas isso é uma coisa que a gente tem que corrigir. A gente não pode ficar nessa insegurança que quem desenhou o baralho sabe mais do que a gente. Isso não pode acontecer com uma pessoa que se dedica à cartomancia. Essa pessoa ela pode ter estudos, ela pode ter uma série de coisas, ela pode até ter estudado muito mais tempo do que a gente e se preparado, ou não, né? Mas o que importa na leitura, o que é o mágico, não é a carta. A mágica acontece quando a carta nos faz pensar em alguma coisa que nem sequer está aqui dentro da carta, né? Isso é a intuição. Quando ela deflagra, ela provoca dentro da gente uma reação consciente ou inconsciente ou semiconsciente que nos leva a compreender esse vocabulário que ela está falando e a gente consegue dar uma resposta prática, né? Não aquela resposta enrolada que às vezes a gente recebe que a gente não sabe nem o que foi dito ali naquela hora, mas uma resposta prática a uma pergunta que tem que ser prática também, né? Isso tudo, gente, não é a coisa mais moderna que já existiu, não. Todo mundo conhece Lenormand e acho que quase todos nós, os mais antigos pelo menos, começamos com esse baralhinho aqui, que era o que havia de comum à venda. E esse baralho sempre teve, um poemazinho escrito aqui em cima. E esse poema, ele, em forma de poema, ele nos diz o que a carta significa. Ele vai falando sobre cada carta. Ele não diz as palavras-chave da carta, mas ele diz o significado da carta. Às vezes até no sentido de direcionamento. Por exemplo, aqui não vou encontrar agora, mas a carta das nuvens, ele diz assim, quando a nuvem está do lado, quando a nuvem, o escuro da nuvem está para a direita, significa tal coisa. Quando é da esquerda, outra coisa. E assim ele vai falando. Então, quer dizer, isso daqui é muito antigo, ou muito mais antigo do que esses, é claro. E, ao mesmo tempo, ele também consegue passar o mesmo tipo de mensagem, ou de lembrança do que significa. Eu conheci cartomantes que anotavam em suas cartas, em seus baralhos, elas anotavam no cantinho um sinal gráfico ou uma palavra que às vezes elas gostavam de usar, mas que na hora da leitura acabava faltando para elas. Às vezes, quando nós mais queremos lembrar de alguma coisa, a gente não consegue. Então, uma expressão própria daquela palavra, daquela carta, que ela estava acostumada a usar, ou acostumada a reconhecer nas suas tiragens, ela não lembrava na hora. Então, ela escrevia bem discretamente aqui. Já ouvi gente dizendo, mas daí o consulente olha e acha que você não sabe, que você precisa escrever uma colinha para saber. Isso é problema do consulente, gente. Você está ali cumprindo o seu papel, você não está lendo porque você não sabe. Isso não seria certo, não seria correto.
não seria ético, né? Seria moralmente desprezível. Se você se dispôs a ler, é porque você tem conhecimento técnico impecável. A sua intuição pode ser mais ou menos desenvolvida, mas o seu conhecimento técnico tem que ser, no mínimo, muito bom. Né? E se você está lendo, então parte-se desse princípio. Se você tem a sua colinha ali, é problema seu. Certo? Mas é exatamente sobre isso que eu queria hoje, nesse vídeo, comentar com vocês. A respeito de decks de cartas, né? Que contém informações na própria carta a respeito do que significa a imagem, né? Do que a imagem representa. Né? Olha essa da Carla Souza, por exemplo, do urso, né? Ela reforça a ideia de força, né? De poder, ela está preso ali, aqui de mudança da cegonha, de movimento, do cão, né? De amizade, né? O jardim, encontros, ela faz essa fonte bonita com palavras, né? Então, veja, a montanha, né? Atrás, o inimigo, a gente tem até a sensação de que a gente está subindo a montanha. E isso é o que eu chamo de inspirador. Isso que eu digo que é o que faz com que a gente, muitas vezes, possa fazer uma leitura mais agradável e mais precisa, certo? Usando pequenos recursos. Mas lembre-se, o importante não é o que está escrito, é o que nós sentimos ao pegarmos uma carta do deck durante uma leitura. É a reação que nós temos, é aquele primeiro momento, é aquele instante que a gente vira, que é um misto de surpresa, de curiosidade, né? Isso é o mais importante, independente do que está escrito aqui. Certo? Então, eu queria agradecer a companhia de vocês nessa breve, pequena explicação a respeito de decks de tarô e de Lenormand que possuem as suas próprias conotações das cartas colocadas, impressas na própria carta. Eu vou colocar uma relaçãozinha no texto que acompanha esse vídeo, que eu peço que vocês sempre deem uma lida, porque ali estão as informações mais técnicas, sobre quais baralhos eu mostrei desta vez. O único que não vai constar é esse, porque já nem tem título e não foi produzido. Tá bom? Então, para vocês, muito obrigado pela companhia.